Estamos de volta com o programa Por Aí e novamente estou recebendo o urologista, Dr. Thiago Nunes, e hoje vamos falar sobre os cálculos renais. Então, bem-vindo, Dr. Thiago, muito obrigada por ter vindo. Bom dia. O que são cálculos renais? Vamos começar desse jeito. São cristais que são formados e depositados no rim, né? Quando a gente diz cálculo renal, porque é uma estrutura como parecendo uma pedra, né? É durinho. Exato. E tem várias composições, né? Não existem cálculos de oxalato de cálcio, de fosfato de cálcio, que é o mais comum. Existem cálculos também de ácido úrico, cálculo de estruvita, existem cálculos de cistina, que são cálculos de doenças hereditárias e tal. Mas, de forma geral, a composição dos cálculos renais são de cálcio. E quem que são os pacientes que têm mais risco de formar o cálculo, então? É muito comum, pais que tiveram, os filhos acabam tendo, isso aumenta o risco. E, claro, que se você não fizer uma dieta adequada, quem já tem essa predisposição, uma chance muito grande de desenvolver o cálculo renal. As pessoas que trabalham em ambientes que transpiram bastante, a pessoa que tem cálculo renal tem a tendência de ter sempre isso ao longo da vida. Como que previne o cálculo renal, então, para aquelas pessoas que têm um pouco mais de predisposição do que a população em geral? Que deve ser recomendável 2 litros de água por dia. O segundo ponto importante é a ingesta de bastante cítricos, né? Então, que vão se transformar em citrato. Então, o limão e a laranja são grandes inibidores da formação de cálculo de cálcio, que é o mais comum. Então, o que a gente recomenda são 2 copos aí de limonada ou laranjada, tem que ser da fruta mesmo espremida, tudo. 2 copos ao dia. O terceiro ponto é restringir o sal na dieta. E o quarto ponto seria você evitar a dieta com excesso de cálcio. Tá? Isso é uma coisa importante, porque todo mundo acha que, por ser o cálculo formado principalmente de cálcio, devemos então cortar o cálcio da dieta. Não. Você deve o cálcio fazer é importante para outras coisas, não é para cortar. Qual que são os sintomas mais comuns no cálculo renal? O cálculo renal ele pode se apresentar assim, de 2 formas. Ou você tem a crise aguda, né, que é a famosa cólica renal. Existem também os indivíduos que são pouco sintomáticos ou que têm dores lombares leves que podem estar relacionadas ao cálculo renal, propriamente dito, às vezes um cálculo menor que está dentro do rim. Então, quando que o paciente deve procurar um médico? Na crise de cólica renal, você deve sempre procurar um pronto-socorro para ser atendido. Qualquer dor abdominal pode ser alguma coisa importante. Você precisa fazer uma avaliação num clínico, num pronto-socorro. E aí, feita essa triagem, o médico vai saber encaminhar para o urologista para se realizar, então, exames de diagnóstico, exames de imagem que farão o diagnóstico do caso. Quais são as formas de tratamento mais atuais? Bom, o tratamento ele deve ser dividido em tratamento clínico, né, e tratamento cirúrgico, vamos colocar. O tratamento clínico, então, existem vários medicamentos que você pode usar, inclusive na forma ainda de prevenção, né, baseado em alcalinização da urina, no caso, quando é um cálculo de ácido úrico. E o tratamento cirúrgico, ele vai se basear em 2 formas. No quadro agudo, às vezes você precisa fazer um tratamento endoscópico para desobstruir o ureter, desobstruir o rim, etc. Ou você pode fazer a abordagem endoscópica dessa pedra, através de aparelhos bem finos. E quando que você decidiu um tratamento ou outro, tem a ver com o tamanho da pedra? Sim, tem a ver com o tamanho da pedra e a localização dela. Tá? Então, dependendo da localização, se ela está no rim, se ela está no canal, dependendo. Quanto mais alta a pedra, normalmente prefere-se procedimentos menos invasivos, desde que essa pedra não seja tão grande. Se essa pedra é maior, claro que o tratamento muda, mas, de modo geral, quando essa pedra já está mais abaixo, dentro do canal do ureter, a metade para baixo, você preferencialmente realiza o procedimento endoscópico e para realizar a fragmentação com laser e retirada dessas pedras com sonda. Como que o paciente pode saber qual é o tipo de cálculo dele? Tem um cálculo mais de oxalato de cálcio, que é o mais comum, mas como que ele sabe se o dele é de oxalato ou não? Isso. Bom, o tipo de cálculo, ele precisa fazer um exame, né? Então, você pode fazer a análise do cálculo propriamente dito, da pedra, assim que eliminada, assim que retirada através de uma cirurgia. Mas, de qualquer forma, você fazendo essa análise, você tem uma ideia, além de uma análise de um exame de sangue e urina, que a gente chama para traçar um perfil metabólico desse indivíduo e ver como que a gente pode prevenir de uma forma mais específica ainda. Qual que é a relação do cálculo renal com a infecção de urina? Existe essa relação? Na verdade, essa relação pode acontecer as 2 coisas, né? O cálculo renal ele pode facilitar uma infecção urinária, o contrário também, né? Então existem quadros de infecção urinária de repetição que podem
está aumentando o risco de formação de cálculo, né? Existem bactérias que estão relacionadas à formação, podem causar a pedra de uma forma secundária. Então, a relação os dois são bem íntimos. São íntimos. Muito obrigada pela presença, Dr. Thiago, mais uma vez, e vejo vocês semana que vem.